Oi, pessoal, você Thaís Polimene, sou apresentadora e curadora aqui do Geração Curto Circuito Podcast. E para manter a tradição, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Hoje estou com brincos super diferentes. De um lado é um disco voador e de outro é um ET. E eu tô com uma blusa preta, escrito Geração Curto Circuito, com 2 personagens do Geração Curto Circuito, um menininho e uma menininha, e uma saia preta. E tenho pequenas tatuagens nos braços. E hoje a gente vai lançar uma nova temporada aqui do Geração Curto Circuito, que é a temporada Faísca. Nessa temporada, a gente vai colocar episódios curtos para gerar aquela faísca de conhecimento e inspiração e causar explosões de ideias e reflexões. Eu, particularmente, sou muito inspirada por pessoas, por gente, por história. Por isso que eu gosto muito de fazer curadoria, de trazer pessoas incríveis aqui para apresentar para vocês. Eu gosto muito daquela música Gente, do Caetano Veloso. Então, eu sempre vou trazer aqui algumas referências para vocês. E a referência que eu estou trazendo agora é a música Gente, em que ele fala que gente é para brilhar. Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João. Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Gente deste planeta, do céu de anil. Gente não entendo, gente nada nos viu. Isso traduz perfeitamente o que eu acredito ser inspiração. O que as pessoas fazem pelo mundo, que é inspirar umas às outras por meio das histórias. E, gente, é até engraçado porque aqui no Brasil a gente se direciona às pessoas falando gente, né? Gente como nós, gente como você também. Então, gente é algo que une todo mundo. E quanto mais gente eu conheço, mais gente eu quero conhecer. E conhecer não tem a ver com quantidade. Conhecer tem a ver com profundidade. Porque também a gente tem aquela expressão, não conheço, mas sei quem é. Saber quem é não é conhecer. Conhecer é a gente se interessar pelo outro, conversar, descobrir as particularidades do outro e, a partir daí, se inspirar nas histórias. E, para podermos nos conhecer, eu vou contar um pouquinho aqui da história do Geração Curto Circuito, que está super entrelaçado com a minha história. A maior parte dos episódios do Faísca vai ser só em áudio. Vou fazer um episódio um pouquinho maior do que os restantes. É um episódio de inauguração, assim, dessa temporada. Então, vamos lá, né? Aqui na Geração Curto Circuito, a gente fala sobre profissões, sobre trabalho. E eu sempre quis ser pediatra. Desde que eu era criança, eu queria cuidar de criança. Até os meus 13 anos. Quando eu fiz uns 13 anos, eu ganhei meu computador. E eu adorei usar computador, fazer trabalhos no computador, usar WordArt, aquelas coisas que hoje em dia é muito de millennial mesmo, né? Que a gente identifica como sendo de millennial. E foi a minha infância para a adolescência. E eu comecei a ter umas dúvidas se realmente eu queria fazer medicina. Nesse período, eu estava numa escola em que eu estudei durante 10 anos. E aí, eu quis mudar no ensino médio. E aí, eu descobri as escolas técnicas. Aqui em São Paulo, existem uma quantidade grande de escolas técnicas, que hoje em dia são chamadas de ETECs. Quando eu descobri as escolas técnicas, eu fui fazer um cursinho, porque a gente precisa prestar um vestibulinho para entrar. E aí, eu consegui entrar na ETESP, que é uma escola técnica que fica lá na região da Estação Tiradentes. De 14 para 15 anos, eu mudei de escola. E nessa escola, eu digo assim, que parece que foi um intercâmbio, porque eu tive contato com pessoas de São Paulo inteira. E para quem tinha uma experiência só em escola de bairro, que era onde eu estudava, foi uma abertura de visão, de pensamentos. Então, enquanto eu praticamente tinha amigas do bairro, eu comecei a ter amigas até de outras cidades, sei lá, de Guarulhos, por exemplo, sabe? Tinha amigas do extremo da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste. Foi essa diversidade regional que me fez amadurecer muito durante o ensino médio. E foi ótimo, porque eu tenho amigos até hoje que eu fiz na ETESP. E do primeiro para o segundo ano do ensino médio, a gente precisava escolher
que precisava, né? Mas seria interessante escolher fazer um curso técnico. Eu tinha prestado vestibulinho para fazer só ensino médio. Aí o técnico seria à tarde, a partir do segundo ano. Foi aí que eu comecei a ter mais dúvidas sobre o que fazer no ensino técnico ou futuramente na faculdade. Lá na ETESP, a gente tinha algumas possibilidades. Eletrônica, telecomunicações, informática, que eu acho que na época era processamento de dados, que teve até um episódio que eu gravei com o Luiz Leão, que ele falou que fez curso técnico em processamento de dados, então era praticamente informática hoje em dia. E tinha daí a quarta opção era turismo. Então, obviamente, né, eu escolhi turismo entre essas 4 opções, mas também existiam outras escolas técnicas em que eu poderia prestar também para poder fazer. E uma das escolas era o Senai, tinha o curso de artes gráficas. Como eu gostava de mexer no computador, fazer essas coisas gráficas, assim, falei, pode ser legal. Então, eu prestei turismo e artes gráficas. Aí, eu passei em artes gráficas, só que o Senai era na estação, acho que Bresser. E eu estudava na estação Tiradentes. Como eu não tinha certeza do que eu ia fazer na faculdade, porque, por exemplo, se eu soubesse que na faculdade eu realmente ia querer fazer publicidade. Na época, eu nem passava pela minha cabeça fazer publicidade, que foi o que eu fiz. Mas se eu realmente tivesse certeza, eu até poderia ter entrado no curso de artes gráficas, porque são conhecimentos que me ajudariam na faculdade. Mas eu também pensava, na época, em fazer psicologia. Eu falei, quer saber? Vou fazer turismo, pelo menos eu continuo aqui na ETESP, fico o dia inteiro aqui. E aí eu também posso descobrir que a minha aptidão é para fazer, de repente, o curso de turismo na graduação. Chegou no 3º ano do ensino médio, eu estava numa aula de matemática, vejam só a importância das aulas de matemática. Entrou uma pessoa aleatória, falou para o professor, posso dar um recado aqui? E o recado era, vou começar a dar aula de teatro aqui no campus da ETESP. Se vocês quiserem participar, vou abrir as inscrições agora, vou ficar semana que vem aí disponível para fazer as matrículas. E olha, se eu tivesse cabulado a aula de matemática, minha vida talvez fosse muito diferente. E aí eu olhei para minha amiga e falei, vamos fazer? Eu lembro que, sei lá, a gente via comercial e imitava os comerciais de TV. Era um interesse aí que eu tinha. Eu falei, vou fazer. Aí comecei a fazer curso de teatro e adorei. Só que também não foi uma paixão a ponto de querer fazer curso de artes cênicas na faculdade. Na verdade, sim, foi um divisor de águas na minha vida. No curso de teatro, eu comecei a ler autores brasileiros que eu não tinha tanto contato. Comecei a ter contato com pessoas que pensavam de uma forma muito mais aberta do que eu pensava. E me ajudou demais a conhecer o mundo e a me conhecer, porque o curso de teatro é muito de autoconhecimento também. Então, adorei. Fiz 6 meses de curso de teatro, amei. Mas fiquei ainda com a dúvida sobre o que prestar no vestibular. E nessa mesma época do curso de teatro, eu fiz uma orientação vocacional em grupo. Eram psicólogos que tinham ido lá na escola. Algumas pessoas toparam participar desse grupo. E durante esse processo de orientação profissional, eles falaram assim, olha, muitos de vocês estão em dúvida entre vários cursos. O que eu sugiro é o seguinte, vocês entrarem nos sites das universidades e pegarem a grade curricular. Aí vocês tragam para cá e a gente vai trocar e ver, de repente, o que interessa, para vocês saberem o que vocês vão estudar durante os 4 anos do curso. Ou mais, né? Mas no mínimo 4 anos do curso. Na época, eu estava em dúvida entre administração, editoração e medicina. Voltei ainda com essa dúvida de, meu Deus, será que eu faço medicina ou não? Peguei as grades, nenhuma me brilhou os olhos. Só que uma amiga tinha pensado em fazer publicidade porque a mãe dela tinha feito publicidade. E levou a grade curricular do curso de publicidade. Ela falou, tem tudo a ver com você, publicidade, dá uma olhada. Quando eu olhei, eu falei, cara, tem tudo a ver mesmo. E foi aí que eu decidi fazer publicidade. Amei ter feito publicidade. É muito legal porque são essas conexões que a gente cria durante a vida que vão ajudar a gente a tomar decisões importantes na nossa vida. Eu tô contando isso para vocês verem que
esse processo de escolha, na verdade, né, essa dificuldade que eu tive no processo de escolha foi o que me motivou a criar o Geração Curto-Circuito anos depois. Por quê? Anos depois eu descobri que os adolescentes continuam com a mesma dor, a mesma dificuldade de escolher o que fazer no curso da faculdade. Então, entrei para fazer publicidade. Na verdade, antes de entrar, eu pensei, vou fazer à noite porque eu quero fazer estágio durante o dia. E foi isso que eu fiz. Eu entrei no curso à noite. No primeiro mês, eu já consegui um estágio. E era um estágio meio período, numa agência de marketing direto. E o meu objetivo era ir para a área de criação. Só que eu fiquei 1 ano lá e eu percebi que ia ser bem difícil para a área de criação. Então, eu comecei a procurar outro estágio. Durante o tempo que eu fiquei nessa agência de marketing direto, eu comecei a fazer... Olha só, gente, isso foi em 2004. Paralelamente, eu comecei a fazer uns cursos EAD. Pois é, naquela época já existia. Então, eu fiz curso de Photoshop e de CorelDRAW. E com esses cursos, eu consegui um outro estágio numa empresa de vendas de seguro. E eu fazia as peças publicitárias, fazia os textos. Então, foi um estágio na área de criação, porém dentro de uma empresa. Era uma empresa muito pequena. E eu fiquei lá durante quase 1 ano. E eu queria ter uma experiência em uma empresa maior. E foi aí que eu também busquei outro estágio. Então, esse terceiro estágio foi numa empresa maior, que era parte de um grupo multinacional. E foi muito legal, eu amei, porque aí tinha departamentos, né? Então, eu sabia o que fazia o departamento de finanças, o departamento de contas a pagar, o departamento de RH, a informática, e eu era do departamento de marketing. Então, eu comecei trabalhando numa agência de marketing direto, depois eu fui para a área de criação em uma empresa pequena e depois fui para a área de marketing de uma empresa maior. E aí, eu fiquei durante 2 anos e meio nessa empresa, fui efetivada um pouquinho antes de me formar em publicidade. Só que eu também estava percebendo que ia ser difícil crescer nessa empresa e comecei a procurar outro trabalho na área de comunicação. Por eu ter tido experiência na área de criação e marketing, eu sentia falta de ter experiência na área de comunicação. Eu consegui um outro emprego na área de comunicação, mas era em uma associação de engenharia. E eu fui montar a área de comunicação lá. E nessa época, eu comecei a fazer a pós-graduação em comunicação. Aí fiz a pós-graduação em gestão da comunicação, políticas, educação e cultura. Por quê? Eu não saí do teatro depois que eu entrei na faculdade. Eu tinha feito 6 meses lá no ensino médio. Aí, durante o ano de cursinho, eu não fiz. Quando eu entrei na faculdade, eu voltei para o teatro. No final da faculdade, eu criei um blog para falar sobre atividades culturais que saíssem do circuito comercial. Então, eu criei esse blog, chamava Cult Cultura. E um amigo começou a alimentar comigo. Ele ficou sabendo que eu tinha esse blog, e ele gostava de cinema. Ele falou, posso escrever texto sobre cinema? E aí você publica? Aí eu falei, claro, e ele começou a alimentar. E quando eu estava, então, nessa associação de engenharia, eu comecei a frequentar outros eventos além do teatro. Então, eu fui num show de uma cantora que cantava MPB, fui num evento de internet na época, que era um evento do YouPix. E esses 2 eventos que eu fui foram muito importantes para eu virar a chavinha e sair do meio corporativo e abrir a minha empresa. Eu fui nesse evento dessa cantora, né? Fui nesse show, adorei e mandei um e-mail para ela parabenizando. Falei, nossa, vocês são maravilhosos, quero ser produtora de vocês. Falei brincando. Aí ela falou, mas você trabalha com produção? Porque a gente tá precisando de pessoas para trabalhar com a gente. E aí eu nunca tinha pensado em trabalhar com produção. Fiz uma reunião com ela, porque como eu tinha o blog, e na época acho que estava começando o Facebook e tinha Orkut, tinha Twitter, tinha YouTube. E aí eu falei para ela, olha, eu tenho interesse, tenho uma ideia, na verdade, de abrir uma empresa de marketing cultural focada em mídias sociais. Na época, isso, assim, ninguém falava muito. E ela achou genial. E eu comecei a fazer uns freelas para ela. Comecei a trabalhar em produção. E aí, nessa mesma época, eu tinha cadastrado meu currículo numa produtora de animação e coloquei como referência o Cult Cultura, né? Que era o meu blog. E o dono da agência ligou para mim e falou, olha, eu não tenho vaga aqui para você, mas a gente tem um blog que precisa ser alimentado. Eu quero saber se você não faz esse trabalho. E aí eu falei com o meu amigo que estava alimentando o blog e ele falou, vamos mandar um orçamento, né? Quem sabe? Aí a gente mandou o orçamento e
começou a alimentar esse blog. Então, a gente tinha 2 clientes sem ter empresa. Nisso, eu fui nesse evento de internet, nesse evento do YouPix. E encontrei um professor da faculdade. E aí eu comentei com ele dessa minha ideia de abrir uma empresa de marketing cultural focada em mídias sociais. Ele achou ótimo e falou: por que você não entra na incubadora de empresas do Mackenzie? Incubadora de empresas é um programa que algumas universidades têm que fomentam ideias e empresas de ex-alunos ou alunos. Achei interessante a ideia, falei com meu amigo e montamos o projeto. Então, o projeto era fazer uma empresa de marketing cultural focada em mídias sociais. Fomos selecionados e entramos na incubadora. O meu amigo é o Leonardo Cássio. Começamos como sócios na Culticultura Marketing Cultural Limitada e hoje a gente é sócio na Carbono 60, Serviços e Comércio de Artigos Culturais e Esportivos Limitada. Então, ampliamos bastante aí. Então, desde 2009, 2010, a gente trabalha na área cultural e ampliamos também para a economia criativa. Como entrou esse negócio de economia criativa? Eu sabia o que era economia criativa em 2009, 2010? Não. Comecei a ouvir falar, acho que mais ou menos em 2011. E em 2012, eu tive a oportunidade de fazer um curso com bolsa em Amsterdã de indústrias culturais e economia criativa. E lá era mais abordado o tema da economia criativa. Eu achei que eu fosse voltar desse curso com o segredo de como ganhar dinheiro na área da economia criativa. E não foi bem isso. Eu descobri que o Brasil está bem avançado nesse setor, em todas as áreas da economia criativa. Mas foi ótimo para fazer conexões, para saber o que tem sido falado no mundo. Eu acho que com a internet não existe tanto essa diferença de conhecimento. Às vezes não é tão necessário a gente ir para o exterior e fazer um curso, sendo que a gente pode fazer aqui e valorizar ainda mais o nosso conhecimento, a nossa cultura. É importante para a gente ter a experiência, mas talvez não seja tão importante em relação a conhecimentos muito diferentes. E aí eu comecei a estudar economia criativa em 2012. Depois disso, em 2016, o Léo e eu criamos o canal do YouTube da Culticultura, que a ideia era a gente falar sobre projetos culturais, que era o que a gente fazia. Então, assim, a gente trabalhou com tudo relacionado à cultura, né? Produção de música, produção de CD, crowdfunding, captação de patrocínio por PROAC na época, e depois a gente foi para a Rouanet, formatação de projetos, produção de teatro, produção de artes visuais. Então, a gente já tinha esse conhecimento prático e a nossa decisão foi ir para o YouTube para compartilhar esse conhecimento com os profissionais. Quando a gente inscreve um projeto nas leis de incentivo, existem algumas etapas. Então, primeiro você tem que colocar o seu objetivo. Aí depois a justificativa. Aí depois tem que falar sobre acessibilidade cultural, sobre democratização daquele projeto ou daquela obra. Então, a gente foi fazendo vídeos sobre cada etapa de formatação de um projeto cultural. Quando a gente fez o vídeo de acessibilidade cultural, a gente teve muitas visualizações, meio que do nada. E aí, a gente pensou, nossa, por que será? Fomos ver os comentários e tinha muitos comentários de pessoas que estavam prestando o Enem, falando que poderia ser um possível tema de redação do Enem. E a gente achou aquilo muito curioso e começou a conversar com esse público sobre possíveis temas de redação do Enem. Então, a gente respondia aos comentários e a gente pensou, então vamos fazer uma série sobre possíveis temas de redação do Enem. E aí a gente ampliou, a gente falou de tudo, a gente falou sobre o homem na lua, sobre homofobia, que foi também um dos temas mais assistidos. A gente falou sobre Woodstock. Então, assim, a gente começou a trazer muitas referências para criar um repertório para aquela galera que estava assistindo a gente. E a gente fez isso acho que foi até 2019. Pouco antes da pandemia a gente parou. Por quê? Não somos pedagogos, não somos educadores formais, assim, né? Formalizados. E não tinha muito mais o que a gente falar. Então, o que a gente pensou em 2018, no final de 2018, mais ou menos? O que a gente pode fazer para continuar conversando com esse público, mas que a gente possa falar sobre temas que têm a ver com a gente. Como o nosso foco era a economia criativa, né, e tem sido até hoje, a gente pensou no seguinte, essa galera está escolhendo o curso da faculdade. E aí veio aquela minha dor de quando eu era adolescente. Deve ser muito difícil
hoje em dia, ainda mais, escolher esse curso. E fui conversando com alguns jovens e realmente eles falaram que continuava sendo muito difícil, ainda mais porque existia o guia do estudante. Agora não existe mais aquele guia impresso, o pessoal descobrir quais profissões. Então, não tinha muito onde eles encontrarem as profissões e os cursos da faculdade. Eu já gostava de fazer entrevista. Nunca pensei em fazer entrevista, mas como a gente criou o blog em 2009 e o canal no YouTube em 2016, nessa fase eu comecei a fazer algumas entrevistas e principalmente pelo canal do YouTube eu comecei a fazer entrevistas presenciais e gravadas. Então eu lembro da primeira vez que uma jornalista me mandou um convite para participar de junkets. E eu falei, gente, o que é isso? Falei com algumas amigas jornalistas, eu fiz publicidade, né? Então não sei os termos. E elas não eram da área cultural, também não sabiam o que era junket. E eu fui e perguntei para a jornalista, ai, desculpa, o que é junket? E ela me explicou que junket é uma diária de lançamento de filme para jornalistas. A gente ia de manhã, assistia ao filme que ainda não tinha sido lançado, aí depois participava da coletiva de imprensa e depois tinha entrevistas individuais. Aí eu falei, beleza, quero. E eu participei da junket de um filme que acho que se chamava Desculpe o Transtorno, que era com o Gregório do Vivier e a Clarice Falcão, e entrevistei os dois junto com o diretor. Foi a minha primeira entrevista, assim, de junket. Foi maravilhoso, porque os dois eram muito legais, o diretor também maravilhoso. E depois fui fazendo entrevistas com vários artistas e comecei a adorar. E junket era assim, entrevistas de 7 minutos. Então eu tinha que condensar muito o que eu ia perguntar. E eu sou meio contra perguntar coisas muito óbvias, do tipo, como foi a preparação para o seu personagem? Eu gostava de criar umas perguntas mais diferentes. Já teve casos de artistas que ficaram um pouco incomodados com as perguntas, mas não porque eram invasivas, nada disso. É porque eu acho que era bem diferente mesmo, né? E eles estavam mais acostumados a responder perguntas mais óbvias. Mas teve artistas que adoraram. Por exemplo, eu tenho uma entrevista que foi uma das mais assistidas também no nosso canal, foi com a Laís Bodansky, que ela estava lançando aquele filme Como Nossos Pais, com a Maria Ribeiro. Aí eu fiz a entrevista com as duas. E eu perguntei se tinha alguma relação da escolha do livro que a personagem da Maria Ribeiro estava lendo com a peça de teatro que a atriz que fazia a personagem, que era a mãe da Maria Ribeiro, tinha dirigido. Então, para explicar melhor. A Maria estava lendo Casa de Bonecas. A mãe dela era a Clarissa Bujanra, que tinha dirigido a Casa de Bonecas, acho que 2 anos antes. E eu falei, nossa, deve ter alguma relação. E aí eu perguntei isso para a Laís Bodansky, que ela falou, não, ela dirigiu a Casa de Bonecas e não sabia. Então foi maravilhoso, sabe? Porque foi uma troca, foi uma conversa mesmo. E aí a gente falou sobre como evoluiu o feminismo no mundo, porque a Laís tinha dirigido Bicho de 7 Cabeças. E ela tinha ido para a Itália para fazer a divulgação do filme. E agora ela tinha ido de novo para fazer a divulgação do Como Nossos Pais. E eu perguntei se ela percebeu alguma evolução. E ela falou que sim, que tem evoluído. As mulheres estão sendo mais... Não foi bem essa palavra, né? Mas, tipo, estão sendo mais empoderadas, né? A gente, pelo menos, tem falado sobre esse tema. Foi uma conversa muito legal. E é isso. Eu descobri que eu amei fazer entrevista, porque eu juntei o útil ao agradável, porque eu adoro conversar, eu me interesso por pessoas, me interesso por gente e... é um trabalho. Então, eu sugeri para o Léo, vamos fazer uma websérie sobre profissões da economia criativa? Porque aí a gente entrevista profissionais da economia criativa para apresentar essas novas profissões para os jovens que estão nessa fase de escolha da profissão. Ele achou o máximo e começamos a fazer a websérie Profissões da Economia Criativa de forma independente. E foi uma experiência também, sou super das experiências, então foi uma experiência também muito importante, porque a gente trabalhou com tudo, desde a captação do áudio, do vídeo, fazia a edição e fazer a divulgação nas redes sociais e no YouTube. E fazer também, né, a curadoria, agendar as entrevistas, fazer toda a produção artística. Nós dois fizemos isso na primeira e na segunda temporada. A segunda temporada foi só com mulheres na economia criativa. E a terceira temporada a gente conseguiu uma verba de um edital do PROAC, que é um programa do governo do estado de São Paulo. E a gente fez a websérie Profissões da Economia Criativa, terceira temporada, com foco em empreendedores da economia criativa. E a partir daí,
as temporadas seguintes foram por meio de projetos que a gente já produzia e colocava como forma de divulgação daquele projeto uma websérie sobre profissões da economia criativa que tivesse a ver com aquele projeto que a gente estava produzindo. Uns 2 anos depois... porque daí veio pandemia, aquela coisa toda. Uns 2 anos depois, fizemos o curto-circuito. E aí, né, que vocês começam a entender como chegamos ao curto-circuito. O curto-circuito primeiro surgiu como uma ideia de fazer um circuito de bate-papos presenciais sobre profissões da economia criativa para alunos. Qual o nome que a gente vai dar? Como vai ser um circuito pequeno? Um curto-circuito. Então, a gente já fez essa brincadeira, porque o curto-circuito é aquela ideia de gerar aquele clarão, aquela iluminação muito forte, que pode ser um incentivo para descobrir novas profissões, novos conhecimentos, novas ideias. Então, a ideia do curto-circuito é isso, é essa explosão de criatividade, essa explosão de informação, que, ao mesmo tempo, é algo que pode gerar um medo, mas também é algo lindo de se ver. Aí eu até fiquei pensando, porque daí eu dou umas viajadas, assim, e se a gente for internacionalizar a geração curto-circuito, como que a gente vai colocar curto-circuito em inglês? Porque daí não tem essa brincadeira. Seria tipo mind-blowing em inglês, sabe? Aquela figurinha assim do WhatsApp, que é uma cabecinha estourando. É isso, é Generation Mind-Blowing. Então, a gente fez um curto-circuito, né? Que foi o nosso projeto de circulação. E a gente foi para várias cidades. A gente veio em São Paulo, a gente foi para Bauru, Quatá, Macatuba. A gente foi para Curitiba, para Mauá, Recife, Campo Grande, Sumaré, Campinas, Porto Feliz, Novo Acordo, no Tocantins, e Paraíso do Tocantins, no Tocantins. E aqui em São Paulo, a gente fez também, além de várias escolas, um bate-papo na Expo CIE. Teve a participação de uma podcaster que eu sei que vocês adoram, que é a Natália Souza, do podcast Para Dar Nome às Coisas. E foi uma conversa muito legal que a gente falou sobre a importância de ter conexões no trabalho, que é um tema que hoje eu tenho estudado bastante, que é a saúde social, que também eu vou falar aqui nessa temporada do Faísca. Então, nós fomos para todas as regiões do Brasil. Foi aí que surgiu o curto-circuito. O nome Geração Curto-Circuito surgiu no ano passado, em 2024, quando a gente contratou um diretor criativo, que é o Fernando Gonçalves, e ele fez essa sugestão para a gente mudar o nome de Profissões da Economia Criativa, que era o nome do projeto inteiro, que englobava o curto-circuito, para Geração Curto-Circuito. Porque quando a gente fala de geração curto-circuito, não é a geração que está nascendo agora, não é a geração que está entrando no mercado de trabalho agora. São todas as gerações. É a geração que está vivendo hoje, está vivendo na contemporaneidade. São os baby boomers, é a geração X, é a geração Y, é a geração Z, é a geração alfa. Então, todos nós estamos nessa geração curto-circuito, que é uma fase que a gente tem infinitas possibilidades, aquela explosão de conhecimento, aquela explosão de inspiração e, ao mesmo tempo, aquele medo de o que vai acontecer agora. Então, todos nós estamos na geração curto-circuito, todos nós fazemos parte da geração curto-circuito. No meio de tudo isso, eu também fui fazendo outros projetos. Eu tenho também o projeto As Minas Gerais, em que eu falo sobre equidade de gênero, e eu fui fazer também um curso de psicanálise, para poder me aprofundar nas entrevistas. E nesse curso, eu estudei Freud, Melanie Klein e Wilfred Bion. O Bion não é muito conhecido, mas ele é um psicanalista britânico, foi um psicanalista britânico, que ele estudava como o indivíduo pensa o que pensa. Então, tem tudo a ver com as entrevistas. Por isso que eu decidi seguir nessa linha do Bion e foi maravilhoso. Estou contando tudo isso para vocês verem como cada carreira tem uma característica única. Então, você não precisa seguir aquela carreira que muitas pessoas há um tempo admiravam, que é entrar numa empresa como estagiário ou como menor aprendiz e aí subindo de cargo. Não precisa, mas pode também. Então, tenta escolher algo que você gosta. Esse episódio foi só para gerar essa faísca de você olhar para você mesmo e tentar entender do que você gosta e não ter medo de seguir, porque muitas pessoas podem chegar para você e falar: nossa, mas por que você não segue a carreira de médico, já que seu pai é médico? E é muito mais fácil. No primeiro momento pode ser mais fácil mesmo, mas
talvez depois de um tempo você perceba que não era isso que você queria. E é possível mudar, mas também tem que ter coragem de mudar. Se você estiver numa fase que você não está gostando do que você faz, é importante mudar, é importante ter essa coragem. E o que eu defendo também, pensa antes, porque pode ter consequências, mas não joga essa faísca da mudança para debaixo do tapete, não. Então, eu te agradeço por ter ouvido esse primeiro episódio da temporada Faísca e aguarde que logo, logo teremos mais.